Do fim da década de 30 até o final da Segunda Guerra, praticamente não houve pesquisa arqueológica no Brasil. Missões estrangeiras e leigos apaixonados foram os responsáveis por trazer à tona partes do passado remoto de Minas. Descobertas na região central confirmaram a importância do estado na arqueologia mundial. Na região de Lagoa Santa, muitos sítios arqueológicos estão mais perto do que se imagina. Uma estrada de terra, uma caminhada curta, e surge uma gruta, repleta de fragmentos de história. Esses lugares começam a ser um pouquinho conhecidos de um público cada vez mais amplo. Por quê? Porque os arqueólogos estão trabalhando já há vários anos lá, 30 anos. O olhar experiente da arqueóloga identifica vestígios que permitem imaginar ritos dos povos antigos. Muito comum são os quebra-cocos. São orifícios produzidos pelos homens pré-históricos para fixar um coquinho com outro bloco, quebra-se. Eles comiam muito esse tipo de vegetal. Então é muito comum achar esses vestígios e eles nos mostram muita coisa, principalmente sobre a alimentação deles e sobre o uso dos espaços nos sítios arqueológicos. Nos paredões de calcário, os homens primitivos deixaram impressa para o futuro a certeza de que a arte já era uma maneira de se expressar. Esse grafismo chama-se gravura. Ele foi feito a partir da batida de uma rocha, tá, na parede, fazendo esse efeito em relevo. Você pode ver, então, formas de cobras, de homens, formas humanas, formas de animais, formas simples, lineares. Este é um dos 6 sítios arqueológicos do Brasil tombados pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É o único em Minas Gerais. O tombamento leva em conta características peculiares que dão ao sítio relevância e significado arqueológico nacional e internacionalmente. Em Cerca Grande, o destaque são as pinturas rupestres. Em alguns locais do sítio, elas podem ser encontradas a mais de 8 metros do solo. Neste conjunto típico da região de Lagoa Santa, figuras de animais são retratadas em uma única cor ou em vermelho e amarelo. Mas não é só a arte que interessa aos pesquisadores. Alguns se dedicam a desenterrar o passado, procurando por cadáveres milenários. Várias formas de tratar os mortos, claro. Algumas deixam vestígios, outras não deixam. Por exemplo, se você sepultar um morto a céu aberto, daqui a 30 anos, é provável que naquelas terras daqui você não vai ter mais vestígio de osso nenhum. Então nós vamos encontrar só vestígios dos que foram enterrados, aí são os melhores vestígios possíveis nos abrigos, mais bem conservados, sobretudo se os abrigos forem de certas rochas como o calcário que preserva bem. O arqueólogo Andrés Nardes é o responsável por uma descoberta inédita na região de Diamantina. Ossos de um adulto e de uma criança cuidadosamente tratados e colocados dentro de uma casca de árvore. Eles podem ter sido enterrados com carne, com musculatura e pele, e depois os ossos teriam sido desenterrados limpos, ou os ossos foram diretamente descarnados. O modo como essas populações enterravam seus mortos dá aos pesquisadores elementos para conhecer a cultura dos povos primitivos. Encontrando ritos funerários semelhantes, a gente pode pensar em algum parentesco cultural entre as populações, que afinal de contas os ritos funerários vão ter a ver com as concepções da morte, com aquilo que se considera como tratamento digno a ser dado aos mortos. E mais ainda, a análise dos esqueletos pode revelar traços específicos ou mesmo comuns entre diversas populações. E uma outra coisa, o corpo pode conter informações sobre a saúde das pessoas. Determinadas doenças vão marcar os ossos, e do mesmo modo que vão marcar os ossos também
as coisas que as pessoas faziam com o seu corpo. Este sítio arqueológico na região da Serra do Cipó é considerado um dos mais bem pesquisados de toda a América Latina. Arqueólogos trabalharam aqui por 15 anos. As escavações revelaram uma ocupação de milênios. O sítio era utilizado como moradia e cemitério. Em volta desta pedra foram encontrados 43 indivíduos, dentre eles adultos, adolescentes e crianças, inclusive fetos. E ele é muito importante porque ele foi datado, os sepultamentos mais antigos, aproximadamente 11 mil anos atrás. Então nós temos nos últimos milênios registros aqui de ocupação humana na região da Serra do Cipó. As informações que reconstroem a memória pré-histórica estão por todo o sítio arqueológico, nas 2.500 figuras estampadas na rocha. Este sítio aqui, ele apresenta informações muito importantes sobre a cronologia, não é, das pinturas. Nós encontramos vários níveis picturais superpostos, quer dizer, figuras pintadas umas sobre as outras. Isso nos indica que povos diferentes, em diferentes momentos, aqui estiveram e exerceram essa prática cultural. Mas ainda existem muitos mistérios a serem descobertos. Mistérios à espera de novas escavações para virem à tona. Nesse chão, por exemplo, aqui, que a gente vê um piso arqueológico escuro, ainda com vestígios orgânicos, nós encontramos, inclusive, ainda vestígios de instrumentos de pedra, como no caso esse batedor aqui, esse seixo, que a gente vê registros de uso nele. O trabalho dos arqueólogos no mesmo sítio é contínuo e longo. Durante anos, eles sempre retornam para novas pesquisas. A grande parte do sítio, nessa área abrigada, ainda está por ser pesquisada. E, na verdade, isso faz parte até das normas internacionais. O arqueólogo não esgota o sítio, A orientação é, de fato, pesquisar em algumas zonas estratégicas e deixar mesmo parte do sítio para pesquisas do futuro, com novas técnicas, novas metodologias. Mas se por um lado, os arqueólogos enfrentam o desafio e o prazer de juntar as peças desse complexo e intrincado quebra-cabeça que reconstrói a nossa história, por outro, eles se deparam com a constante ameaça a esse patrimônio. Infelizmente é um patrimônio que se está perdendo, porque cada vez mais o homem ocupa e vai chegando até os paredões e vai cortando, vai eliminando. Isso traz como consequência chuva, luz direta do sol, tira a sombra, a proteção e pigmentos minerais, como era a pirulusita, como eram argilas, como era minério de ferro, pegmatitas, etc., vão se desfazendo. Os sítios que se encontram nas áreas urbanas estão mais expostos às depredações humanas. Esse é o grande problema. A fiscalização não é eficaz, a orientação à população não é eficaz e muitos desses lugares são utilizados como ponto de recreação, porque são bonitos, são atraentes. Testemunhos da presença e da atividade do homem no norte de Minas e a paixão pela arqueologia. No próximo bloco.